Oi, eu sou a Gabi Xavier e eu estou aqui mais uma vez para falar de Dororo, do episódio 7. Após 2 episódios bem intensos e emocionantes, a gente continua acompanhando outras histórias, outros casos que a gente vê corrupção na humanidade, o que é um pouquinho controverso quando a gente está inicialmente acompanhando uma história que trata de uma luta contra demônios. Bem, não é só isso. Cada vez mais Dororo prova isso pra gente. Vamos aos comentários, mas antes, se você quer review toda semana ainda, deixa o seu like, ele é muito importante. O seu comentário também, o que você está achando. Comenta que você quer que eu continue falando. Se inscreva no canal para acompanhar todos os próximos vídeos e vamos aos comentários. Talvez depois de tanta intensidade, tanta emoção, tantas lágrimas de várias pessoas, eu sei, vocês comentaram nos meus vídeos, então a gente teve um episódio que parece um pouquinho mais calmo. Só que ele continua tendo uma excelente direção e mais uma vez, por mais que neste momento pareça que Dororo, que Hyakimaru perde um pouquinho de protagonismo, na verdade esses dois são importantes sim, mas eles são os fios condutores dessa história. Toda a luta do Hyakimaru para conseguir recuperar as partes do seu corpo que foram retiradas à força, sem ele querer, por causa de um acordo do seu pai com demônios, tudo isso é importante, é esta jornada que a gente vai acompanhando, só que enquanto isso a gente vê várias outras histórias em paralelo e em determinados momentos elas são bem tristes, bem dolorosas e comumente ligadas à guerra, ligadas a um período histórico que de fato existiu e dramas e situações que realmente aconteceram. E não é diferente nesse episódio 7. A gente vê logo no começo ali Hyakimaru e Dororo encontrando um demônio, uma criatura monstruosa, uma aranha meio mulher que está ali atacando um humano que está delirando e tal, enquanto ele está preso na sua teia. Hyakimaru luta com ela, porém mesmo ferida, a criatura foge. E a gente vê que no momento que Hyakimaru olha para aquela aranha daquela maneira, ela tem ali seus grandes pedaços, grandes partes da aura vermelha, o que indicaria que de fato ela é um monstro. E aí ela foge, sobrevive e fica tentando se recuperar próxima a uma vila que tem outros humanos que ela poderia sugar a energia vital. Mas ela tá muito debilitada e ela é encontrada por um humano, por um homem morador daquela vila que a leva para sua casa para cuidar dela, achando que ela era uma humana. E realmente Hyakimaru e Dororo, apesar da gente ter cenas deles interagindo, da gente ver que Dororo tenta arrancar um sorriso de Hyakimaru ou uma palavra, faz cosquinha nele, mas tanto faz, ele não sente cosquinhas, ele não sorri, ele continua pegado ali ao último símbolo, a última lembrança que ele tem da Miu, que faleceu, que ele sofreu por causa disso, o seu tantinho de sementes para uma plantação de arroz. Ele ainda tá abalado e ele ainda não se sente confortável para conversar ou interagir, mas aos poucos isso vai acontecendo. Só que enquanto eles estão se encaminhando para a vila, para tentar achar a criatura, para tentar uma recompensa, para conseguir uma forma de sobreviver e conseguirem dinheiro também, né? Embora para Hyakimaru o que mais importa de fato é acabar com essas criaturas, ponto. Enquanto isso a gente vai acompanhando mais ainda, na maior parte do episódio, a relação daquele ser aranha monstruoso com o ser humano que a recolheu, que a ajudou. Nessa relação dos dois, a gente descobre que pode haver uma sintonia ou uma coexistência mesmo entre um humano e uma criatura que teoricamente precisa se alimentar de humanos para sobreviver. O Hagi, que é o nome que esta criatura recebe, ela descobre que o arroz daquele humano é bom de comer, embora não a alimente da forma que ela precisa, não dê a energia que ela precisa. Ela descobre que aquele ser humano, diferente de todos os outros homens que ela já havia encontrado, ele consegue dar valor à vida de um inseto, tanto quanto a de um ser humano, e ele trata ela de uma forma totalmente altruísta. Ele prefere que ela coma ao invés dele se alimentar e dele ficar bem. Ele tem atitudes que ela começa a ver que estão longe de serem egoístas, e por isso ela vai adiando o ato de sugar a sua energia vital. Ela vai continuando ali dentro, sendo tratada por ele, alimentada pelo seu arroz, ficando cada vez mais magra, cada vez mais fraca, mas aproveitando aquela relação e ficando curiosa, porque é diferente, ele é distinto. Quer dizer que tudo que ela pensava sobre seres humanos, que claramente não eram coisas boas, pode não ser uma máxima sobre todos eles. Aquele ali é diferente, aquele ali vale a pena ela deixar viver normalmente e observar. Ao mesmo tempo, ali naquela vila, existem vários trabalhadores que vivem para retirar minérios de uma mina, que trabalham sob um regime muito pesado, vários deles se machucam ou morrem ao fazer este serviço, porque é algo perigoso, porém eles não podem
parar. E ainda paira naquele local um mistério de pessoas que são sequestradas, que somem, que vão embora, desaparecem, possivelmente há algum sequestrador. Dororo teoricamente atribui isso à ação daquele monstro, aquela aranha que estava se alimentando das pessoas e, portanto, desaparecendo com elas. Mas era isso? Não. Aquela vila tão fechada, teoricamente fechada, para controlar que não entre sequestrador, que não saiam pessoas sequestradas, que você precisa de um passe para entrar, para sair, ou seja, que aqueles trabalhadores que já estão lá dentro não têm livre passagem para irem embora por proteção, na verdade, esse era um esquema para que eles ficassem lá, mão de obra, trabalhando, se sacrificando, sofrendo e dando lucro. E cada um desses trabalhadores que ia embora, que era sequestrado, que sumia, isso tudo era ruim para a produção. Então eles criam um alarde, dizem que na verdade as pessoas desaparecem porque elas estão sendo sequestradas por uma pessoa ou um ser ruim, e na verdade a gente descobre que aquele homem que está ali dizendo que cada vida importa e ajudando o Hagi é também o sequestrador responsável por fazer com que pessoas que desejam sair daquela vila consigam. Ele tem um caminho alternativo, ele se arrisca ao mesmo tempo em que ele ajuda pessoas a sobreviverem e escaparem daquele regime totalmente egoísta, autoritário, que faz com que as pessoas precisem trabalhar, precisem entrar naquele esquema, mesmo que elas estejam perdendo parte da vida ou totalmente a vida, dependendo da situação. Talvez você ache esse episódio um pouco mais sem graça, quando a gente acompanhou um drama que era bem desvinculado de Hyakimaru, que foi o caso da Espada Amaldiçoada. Eu vi vários de vocês não curtindo tanto, não gostando porque era um caso à parte. Mas, de novo, entenda que Dororo traz essas mensagens. A gente ainda vai acompanhar, eles estão adiando um pouquinho mais no anime, por exemplo, o passado de Dororo, o que aconteceu com essa criança, por que está sozinha, o que aconteceu para ela ter tantos sofrimentos guardados quando tem pesadelos ao dormir. A gente vai entender, a gente vai acompanhar mais o desfecho do Hyakimaru, porém a jornada dele é passar por várias dessas narrativas e histórias diferentes de sofrimentos que existem mesmo daqueles que não são amaldiçoados por uma relação de demônios com o seu pai. Não é necessário haver demônios e criaturas monstruosas para que tragédias e coisas muito ruins aconteçam. Nesse episódio, o vilão não foi a aranha. A aranha, até o fim, este monstro, ela simpatizou inclusive com o seu cuidador, com o homem que a ajudou, que tentou fazê-la escapar, que o tempo todo estava preocupado com que ela se sentisse bem e não fazer exatamente tantas perguntas. Se ela não quer dizer nome, de onde veio, tudo bem, ele continua ajudando mesmo assim. A vida dela importa tanto quanto a de uma barata, mas nesse caso no anime, significa que ela importa muito, porque até a barata merecia sobreviver, segundo este homem. E quando ela tenta escapar, você pode observar que durante vários momentos Hyakimaru não a ataca de vez. Ele sempre observa a aura das pessoas, dos seres, e dependendo de como a aura aparece, se mais clara ou totalmente vermelha, rubra do sangue da morte, aí sim ele vai e ataca sem pensar. Só que este ser, esta aranha, ela na verdade tinha uma aura que alternava entre mais amarela até o mais vermelho, muitos pontos vermelhos, quando ela tinha vontade de atacar, quando ela estava na sua forma monstruosa, na forma de ataque mesmo. E é por isso, caso você tenha ficado em dúvida, que Hyakimaru não parte para a ação até o fim. Durante a fuga, em que esta Ohagi tenta fugir junto com o seu ajudante, com o seu amigo aliado humano, durante essa fuga a gente vê que existem humanos ali da vila que querem atacar, matar o cara que tá ajudando todo mundo a fugir, o que é um absurdo, é contraproducente. E aí isso desperta sim uma raiva, um ódio muito grande na Ohagi, e neste momento a sua aura fica mais vermelha, e aí sim Hyakimaru a ataca. Só que quando ela muda a atitude e ela mostra ali que ela na verdade inutilizou, né, imobilizou todos os soldados e foi ao resgate daquele que ela gostava, daquele que ela se preocupava, que ela queria algum jeito de levar ele para próximo de um médico, já que naquela vila não existia médicos, inclusive, mais uma vez, demonstração de que lá eles não estavam nem aí para a saúde das pessoas, é só para a produção. Então, ali, a sua aura fica um pouco mais clara, mais amarela, menos rubra, e assim Hyakimaru não tem motivos para atacá-la. Dororo atribui muito isso ao fato de que ele está escutando, de que ele ouve, então, portanto, que ela diz que vai levar o humano para cuidado de uma pessoa. Mas, na verdade, para Hyakimaru, até esse momento pelo menos, o que parece ter mais interferência é o quanto ele consegue ver da
aura. Então, se ela continuasse falando que ia salvá-lo, que ia levar ele para um médico, na verdade, no fundo, se ela continuasse com uma aura muito de ataque, muito ruim, ele provavelmente a atacaria mesmo assim, independente do que ela estivesse falando. É porque ele realmente enxerga além das palavras, e é por isso que durante toda a sua vida, ouvir não fez falta de fato para ele fazer julgamentos bons ou ruins. E é bom a gente lembrar também o paralelo que pode existir entre o próprio Hyakimaru e este ser. Este ser, esta aranha monstruosa, que diz inclusive que consegue e prefere viver em coexistência com os seres humanos, que ela consegue tirar energia vital dos seres sem acabar com eles, e portanto assim eles podem inclusive continuar produzindo energia vital e ser um ciclo de compensações ao invés dela acabar com aqueles seres do qual ela se alimentava. Assim, ela acha que é uma forma melhor de viver. Então ela é uma espécie de predador do ser humano, sim, ela traz algum mal, porém ela não extermina a raça, ela, de certa forma, não é tão vilã e por isso talvez que a sua aura ainda oscile. E o paralelo que existe, pensando em almas oscilando, é que a gente sabe, descobriu e afirmou nos últimos episódios que Hyakimaru também tem a sua própria aura oscilando entre aquele que está lutando, sim, contra os demônios, contra criaturas maléficas, mas também aquele que tem dentro de si uma energia pulsando que é perigosa. E ele precisa lutar contra isso também. Até o momento, tudo está dando certo. Eles saem de lá sem recompensa, saem sem conseguir derrotar um monstro, mas no final das contas, tudo acaba bem. Aqueles que precisavam fugir, fugiram. Infelizmente, a vila continua acontecendo e existindo da forma no mecanismo que já existia, o que é ruim para todas que ficaram lá, mas uma vez lembrando que Dororo traz essas histórias, as podridões da sociedade, em um episódio que, ironicamente, o vilão foi o humano e não o monstro. E se essa história não te tocou de alguma forma, não mexeu com você, minimamente mexeu com Dororo, que no final percebe que talvez as vidas importem, que ele possa fazer julgamentos diferentes e menos precipitados e, portanto, ele não mata uma aranha que o ataca e o pica, talvez por defesa, inclusive, como a gente sabe que acontece com insetos. Ele preserva a vida e nesse susto e nessa confusão mental, ele acaba provocando também um sorrisinho em Hyakimaru, o que Dororo nota, diz que foi um sorriso de deboche, mas ele fica em um misto de ficar feliz porque Hyakimaru demonstrou um sentimento, uma emoção que ele nunca havia demonstrado e também entre ficar muito revoltado porque estava rindo dele, desesperado por causa de uma aranha. Hyakimaru está cada vez mais interagindo com o seu ambiente ao redor dele, conseguindo utilizar os seus sentidos para além do que ele já fazia, para entender as situações, as pessoas, as emoções. Eu realmente acho curiosíssimo e maravilhoso como essa direção e essa história consegue criar um personagem que não fala, que mal se expressa ali fisicamente, né, com expressões diferentes, emoções ou gritos, que é uma coisa muito comum em anime, e mesmo assim ele é muito mais expressivo, ou muito mais presente, ou muito mais carismático que vários outros personagens. Continuamos tendo lutas sim em Dororo, continuamos acompanhando batalhas com demônios, mas tenha na sua cabeça que o importante nesse anime é muito mais a discussão por trás disso tudo do que de fato a ação, embora ela esteja ali, com painéis lindíssimos, fotografias muito boas, uma cor que deixa tudo muito mais sóbrio e uma trilha sonora maravilhosa acompanhando essa história que eu tô gostando muito de assistir, mas eu quero a sua opinião. Você mais uma vez ficou desanimado porque você gosta de emoção mais intensa e mais ligadas ao personagem principal? Ou você curte também esses episódios que trazem discussões muito importantes, porém não tão dramáticas, embora seja muito emocionante sim. Eu curti bastante a história e fiquei muito feliz que monstro e humano conseguiram fugir juntos dali. Seu comentário, seu like, que é muito importante para continuar comentando disso toda semana. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e a gente se vê então em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!